Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ler Jeremias 37 e 38 e vamos ler Apocalipse capítulo 9. Vamos à nossa leitura? Jeremias na prisão. Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia constituído rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que ele falou por meio do profeta Jeremias. Nós temos aqui essa figura de Zedequias. Ele era filho de Josias, ele não era rei, mas ele foi posto em Jerusalém como rei por Nabucodonosor. Então, naquela primeira leva, se eu não estou enganado, Nabucodonosor carrega consigo para a Babilônia Jeoaquim, que era o rei oficial de Judá, e nomeia Zedequias como rei sobre Judá. Então é um reinado imposto, né? Nabucodonosor impôs que Zedequias seria rei ali, e Jeremias, estando ainda na região ali de Jerusalém também, ele continua a anunciar as palavras do Senhor. Contudo, o rei Zedequias mandou que Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maséias, fossem falar com o profeta Jeremias, para dizer: por favor, ore ao Senhor nosso Deus por nós. Então ele pede oração de Jeremias. Jeremias andava livremente entre o povo porque ainda não tinha sido preso. Então olha só, ou aconteceram várias prisões, ou a história vai e volta em alguns momentos, tá bom? Vamos ver o que está aqui na nota. Jeremias 32, versículo 2. Então, provavelmente aqui o que nós estamos lendo no capítulo 37 foi antes do 32. É o que me parece aqui nessa leitura. Jeremias andava livremente entre o povo, ainda não tinha sido preso. O exército de Faraó tinha vindo do Egito. Quando os caldeus que sitiavam Jerusalém ouviram isso, retiraram-se dela. Então, os caldeus estavam sitiando, estavam ali esperando o melhor momento para atacar. Quando vieram o exército ali, o pessoal do Egito, eles se retiraram. Então a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: digam ao rei de Judá, que pediu que vocês viessem a mim para me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu do Egito para socorrer vocês, voltará para sua terra no Egito. Então os caldeus voltarão a esta cidade. Eles lutarão contra ela, tomarão a cidade e a queimarão. Assim diz o Senhor. Não se enganem, dizendo: sem dúvida os caldeus irão embora, porque eles não irão embora. Porque ainda que vocês derrotassem todo o exército dos caldeus que está lutando contra vocês e ficassem deles apenas homens feridos, eles se levantariam cada um na sua tenda e queimariam esta cidade. Quando o exército dos caldeus se havia retirado de Jerusalém por causa do exército de Faraó, Jeremias saiu de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim, para receber a sua parte de uma herança que tinha no meio do povo. Ao chegar ao portão de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias. O capitão prendeu o profeta Jeremias, dizendo: você está fugindo para o lado dos caldeus. E Jeremias respondeu: é mentira, não estou fugindo para o lado dos caldeus. Mas Jerias não lhe deu ouvidos. Prendeu Jeremias e o levou às autoridades. As autoridades, iradas contra Jeremias, açoitaram-no e o prenderam na casa de Jonatas, o escrivão. Essa casa
tinha sido transformada em prisão. Assim, Jeremias foi levado às celas do calabouço, onde ficou por muitos dias. O rei Zedequias mandou trazê-lo para sua casa e em secreto lhe perguntou: Há alguma palavra do Senhor? Jeremias respondeu: Há. E continuou: O Senhor, ó rei, será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então Jeremias perguntou ao rei Zedequias: Em que pequei contra o Senhor, ó rei, ou contra os seus servos, ou contra este povo, para que me pusessem na prisão? Onde estão agora os profetas que lhes profetizavam, dizendo: O rei da Babilônia não virá contra vocês, nem contra esta terra? E agora, ó rei, meu senhor, escute, e que a minha humilde súplica seja bem acolhida. Não me mande de volta à casa de Jonatas, o escrivão, para que eu não venha a morrer ali. Então o rei Zedequias ordenou que pusessem Jeremias no pátio da guarda, e cada dia davam-lhe um pão da rua dos padeiros, até acabar-se todo o pão da cidade. Assim Jeremias ficou no pátio da guarda. Então Jeremias é preso aqui. Se não for a mesma prisão do anterior, é uma outra prisão. Zedequias parece, de alguma forma, ainda ter o interesse pelas coisas de Deus, ou por saber a palavra de Deus, mas aquele interesse não partindo de um coração redimido, um coração quebrantado, mas alguém que está mais preocupado realmente com a sua pele, aparentemente também. Ele quer saber como as coisas vão se dar ali. Capítulo 38. Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: quem ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de peste. Mas aquele que sair e se render aos caldeus viverá, porque a vida lhe será por despojo, e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Então, Jeremias aproveitou a oportunidade ali de estar no pátio da guarda e anunciar essas palavras. Palavras que ele já tinha anunciado anteriormente, né? Orientando o povo a se render à Babilônia. Então as autoridades disseram ao rei: Este homem tem de ser morto, porque dizendo essas palavras desfalece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade e as mãos de todo o povo. Este homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. O rei Zedequias respondeu: Eis que ele está nas mãos de vocês, pois o rei nada pode fazer contra vocês. Então eles pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, apenas lama, e Jeremias se atolou na lama. Olha a situação. Isso já foi anunciado desde o início do livro, né? Que Deus chamou Jeremias para ser inimigo de todos. De fato, todos estão contra Jeremias. Ele é jogado agora, além de estar preso, ele é jogado dentro de uma cisterna. Uma cisterna é um local de armazenamento de água, mas aí não havia água, apenas lama, e ele se atola na lama. Ebed-Meleque, o etíope eunuco que estava na casa do rei, ouviu que tinham colocado Jeremias na cisterna. Quando o rei estava sentado junto ao portão de Benjamim, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e lhe falou: Ó rei, meu senhor, aqueles homens agiram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias, que eles lançaram na cisterna. No lugar onde ele está, morrerá de fome, pois já não há mais pão na cidade.
Então o rei deu ordem a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Leve com você 30 homens e tire da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Ebed-Meleque levou os homens consigo e foi à casa do rei e a um lugar debaixo da tesouraria e pegou algumas roupas usadas e trapos e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: Põe agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilas por baixo das cordas. Jeremias o fez. Puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no pátio da guarda. Zedequias agora vai consultar o profeta de novo. Então o rei Zedequias mandou trazer. Peraí. Os mosquitinhos me perseguem, irmãos. Eu tô de meia e eu vou precisar colocar o tênis. Tem vídeos que eu estou aqui me coçando continuamente por conta dos mosquitos. E é bem difícil. Mas vamos lá. Agora estou de tênis, acho que eles não vão me incomodar tanto. Aliás, vai coçar um pouco até parar de coçar, mas depois eles não vão me picar mais. A não ser que eles entrem pelo espaço entre a calça e a minha meia e piquem por cima da minha meia. Mas, embora isso seja comum, espero que não aconteça. Bom, vamos lá. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, a terceira entrada na casa do Senhor, e lhe disse: Eu quero perguntar algo a você, não esconda nada de mim. Jeremias disse a Zedequias: Se eu disser algo, por acaso o Senhor, ó rei, não me matará? E mesmo que eu lhe dê conselhos, o Senhor não me escutará. Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, que nos deu a vida, não o matarei, nem o entregarei nas mãos desses homens que querem matá-lo. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel: Se você se render voluntariamente aos oficiais do rei da Babilônia, então a sua vida será poupada. Esta cidade não será queimada e você e a sua casa ficarão vivos. Mas se você não se render aos oficiais do rei da Babilônia, então esta cidade será entregue nas mãos dos caldeus. Eles a queimarão e você não escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: Tenho receio dos judeus que passaram para o lado dos caldeus, para acontecer que os caldeus me entreguem nas mãos desses judeus e eles zombem de mim. Mas Jeremias respondeu: Eles não entregarão. Ouça a voz do Senhor no que estou lhe dizendo. Então tudo lhe correrá bem, a sua vida será poupada. Mas se o Senhor, ó rei, não quiser se render, isto é o que o Senhor me mostrou. Todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia e dirão: Seus bons amigos, ó rei, o enganaram e dominaram, mas agora que os pés do rei se atolaram na lama, eles o abandonaram. Assim, todas as suas mulheres e os seus filhos serão levados aos caldeus. O Senhor, ó rei, não escapará das mãos deles, mas será prisioneiro na mão do rei da Babilônia, e esta cidade será queimada. Então Zedequias disse a Jeremias: Que ninguém saiba desta conversa, e você não morrerá. Se as autoridades souberem que falei com você, vierem procurá-lo e lhe disserem: Conte-nos o que foi que você disse ao rei e o que ele disse a você, não esconda nada de nós, e nós não mataremos você. Diga: apresentei a minha humilde súplica diante do rei para que não me mandasse de volta à casa de Jonatas, para que eu não venha morrer ali. Quando todas as autoridades se dirigiram a Jeremias e o interrogaram, ele lhes falou como o rei lhe havia ordenado. Então o deixaram em paz, porque ninguém mais ficou sabendo o que foi conversado. Jeremias ficou no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada. E aí chegaremos no 39, que vai então
contar o episódio quando Nabucodonosor toma Jerusalém. Vamos a Apocalipse, lembrando aqui, nós estamos na terceira sessão das trombetas. Hoje vamos ler o capítulo 9, Apocalipse 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. E lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e lhes foi dado poder como o poder que têm os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Aqui tem algumas referências, a Êxodo, aqui Ezequiel 9:4. Tem várias referências ao Antigo Testamento. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses, e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos, quando correm para a batalha. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e um ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Abaddon, Apolion significam o destruidor. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Agora a sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E ouvi o seu número. Assim, nesta visão pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca dos cavalos, foi morta a terça parte da humanidade. Pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes com cabeças, e com elas causavam dano. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Então está aqui um capítulo aí sobre o juízo de Deus
sobre os ímpios, sobre os maus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra que anuncia com muita clareza o teu juízo sobre os ímpios, sobre os maus, sobre aqueles que permanecem na idolatria, permanecem no pecado, em pecados odiosos diante do Senhor. E que, ó Deus, não incorramos nestes pecados, que o Senhor nos preserve, nos livre, ó Deus, de todo juízo da tua parte. Que o Senhor, ó Deus, nos dê um coração disposto a te ouvir e a acolher as tuas palavras, Senhor. Não tenhamos o coração como daqueles homens do tempo de Jeremias que tanto ouviram, mas foram tardios em perceber, ó Deus, que estava entre eles um profeta que anunciava a tua palavra. E nós temos a tua palavra que nos anuncia juízo, nos anuncia sentenças duras contra ímpios, que a gente não seja negligente com todas essas palavras que temos ouvido, lido na tua Santa Escritura. Abençoa-nos e ajuda-nos em tudo. Oramos pedindo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.